Então tá. Bom, meu nome é Regina, eu sou oriunda de São Bernardo, da Casa Grupo dos Estudos Espíritas Dr. Eduardo Monteiro, mas já me desprendi faz tanto tempo que eu sou de todo mundo. Onde me chama eu vou. Não sou de ninguém, mas sou de todo mundo, não sou de ninguém. Pra mim é sempre um prazer, uma honra quando as meninas viram pra mim, me chamam pra vir aqui. Faz bastante tempo, a gente está junto com Cantares, né? Tivemos lá um outro grupo também, oriundo de uma fusão do Cantares. Então, pra mim, assim, eu me sinto em casa quando eu estou aqui cantando para os meus amigos. Né? Então, eu queria agradecer vocês pela paciência, né? Espero que vocês gostem. De sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló, nessa vida comprida a só. Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a vida escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a vida escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz dos desaventos. Como eu não sei
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Mais uma. Então tá. Bom, então, para prepararmos o ambiente, aquela coisa toda, baraná, certo? Estamos aqui reunidos, blá blá blá. Então eu pulo essa parte. Então vamos lá. Porque eu não sou boa nessa parte. Deixa eu colocar isso. Gracia
agora, então, nós vamos começar a trabalhar num tema que é um tema meio árduo, que não vai dar para nós levarmos até muito longe, nem aprofundarmos muito, pelo tempo que nós temos à disposição para falar, né? Mas nós vamos fazer o possível para dar uma coberturazinha assim boa a esse tema de hoje. No livro dos Espíritos está registrado que Kardec perguntou aos luminares espirituais quais eram os maiores entraves ao desenvolvimento do homem, do espírito, e eles responderam o orgulho e o egoísmo. Então esses são os dois pontos fundamentais dos entraves, eles são a base dos males da alma. Nós pegamos, para conversarmos esta noite, mas pegamos um enfoque no Fantástico, que todo mundo deve ter assistido, falando dos males da alma, dos males da mente. Então nós pegamos lá o nosso início ali, porque todo mundo viu, quem não viu pode ver no YouTube depois, né, que são vários casos de transtornos da mente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os transtornos da mente. Como é que eu faço para mudar aqui? Você faz isso para mim? Claro. Ah, obrigada. Então aqui, eu estou na frente de vocês, não estou? Acho que eu vou para o outro lado. Aqui eu não fico na frente. Muito bem, nós colocamos aí uma imagem de uma projeção energética. Os campos energéticos da mente, os campos energéticos do corpo, as linhas dos campos energéticos e a movimentação do pensamento, a energia do pensamento, que é criado na mente. Ele é criado na mente e ele pode se expandir, se projetar para fora do ser, para fora de nós, né? E para dentro de nós. Vejam bem, quando nós temos acontece-nos alguma coisa que nós não esperávamos, nós tomamos um susto, não tomamos? Então, como é que é o susto? Como é que funciona o susto? A situação se apresenta, a nossa mente registra a situação, essa situação registrada na mente vai abalar a nossa emoção, o nosso campo emocional, e o nosso campo emocional vai agir imediatamente no corpo, fazendo com que o nosso corpo responda a um estímulo forte à glândula suprarrenal, e ela joga no nosso corpo um monte de hormônio, que é assim, toda situação que é perigosa para nós, que se nos aparece como perigosa, o corpo, a mente, a emoção e o corpo reagem, para que nós tenhamos bastante adrenalina no corpo e possamos fugir, correr e resolver aquela situação. Então, é assim que funciona a nossa mente, com os estímulos externos e com os estímulos internos, né? Para entender um pouquinho só de estímulo interno, nós vamos lembrar, todo mundo aqui conhece o Hulk, não conhece? O verde, aquele verde? Sim. Né? Conhece o Hulk. Então, o Hulk, ele tem duas personalidades, não tem? Ele tem aquele mocinho, vamos pensar no moço que faz o Hulk no cinema. Aquele mocinho bonitinho, né? Parece com ele. Aquele mocinho bonitinho. E depois tem aquela criatura verde, enorme, feia. É verde por quê? Porque ele foi feito verde por quê? Para expressar você ficou verde de raiva, não é? Que a gente fala, ficou verde de raiva. Então nós vamos basear o conflito interior, o que acontece dentro de nós, que faz a projeção, nessa dupla personalidade. Todos nós temos dupla personalidade, todos. Não é dupla personalidade, nós não expressamos uma personalidade e outra separadamente. Mas nós temos dentro de nós, como diz Joana de Ângeles, uma fissão. O nosso ser tem uma fissão que é dividida em a parte boa e a parte ruim. O anjo e o demônio, né? Então, o anjo é o conjunto de todas as nossas conquistas, de tudo que nós já fizemos de bom na vida. E
o demônio, a sombra. Eu gosto de chamar de luz e sombra. A sombra é a parte nossa que tem o registro de todas as coisas ruins que nós já fizemos. Como nós estamos num grupo espírita, nós não precisamos ficar discutindo muito, e as crianças depois o pai e a mãe explicam, né? Discutindo muito a história de que, a história não, o fato de que nós vivemos muitas vidas. Nós vivemos muitas vidas e nessas vidas todas, nós vamos fazendo coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, naquela passagem do cura de Ars, que fala da moça cega, ele registra que hoje, lá quando ele escreveu, ele diz: hoje vós todos já sois muito melhores do que éreis há 100 anos atrás. Já passou mais de 100 anos, então nós já estamos muito melhor do que aquela época, né? Então nós estamos melhorando a cada dia, a cada momento nós estamos melhorando. Mas é interessante, né? Tinha uma colocação bem interessante a esse respeito, que é assim, que eu acho que é da Joana, que é assim, é um contingente pequeno de boas intenções, de vontade de ir em frente contra milênios de escuridão, né? Então a nossa luta interna é uma luta muito forte. E existem aí muitos meandros psicológicos que nós vamos discutir ainda um dia, né? Um dia nós vamos vir aqui para discutir isso, mas muitos meandros psicológicos aí em todo esse sistema do que a gente sente, o que a gente expressa, o que a gente já trouxe, o que a gente vai levar, né? Então, nós queríamos começar com essa visão para todo mundo saber que tem lá dentro uma luta. Mas positivamente nós devemos registrar o seguinte: lá dentro tem uma luta. Nós temos uma porção de coisas ruins que nos aconteceram. Que nos aconteceram não, que nós fizemos, né? Nós temos uma porção de enganos que nós cometemos. Mas a grande notícia é que a humanidade até agora só cresceu por tentativa e erro. Então nós estávamos perfeitamente à vontade. Nós erramos enquanto estávamos aprendendo. E somos todos espíritos em crescimento. Então é muito tranquilo também para nós, muito gostoso de saber que não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Nós estamos todos no mesmo barco e todos fazemos parte daquele conjunto de ovelhas do nosso Pai Celestial que são, oi, tudo bem? Que são cuidadas por Jesus. Então nós estamos bem na fita, né? Nós estamos muito bem na fita. Nós já temos um monte de coisa boa. Nós somos cuidados por Jesus. E nós já conhecemos o fato de que temos aqui dentro essa luta. E é uma luta porque nós somos ruins? Não, é uma luta de crescimento. É o próprio processo de evolução que funciona assim. Então nós estamos bem à vontade. Só não pode encostar e ficar com preguiça, né? Só não pode achar que já andou muito, que dá para descansar um pouco. Porque não dá não, viu gente? Não dá não, que nós estamos agora no limiar, mas no limiar mesmo da mudança da Terra para um mundo de regeneração. A Joana de Anjos fala assim, olha, quando todo mundo começou a ficar com medo se o mundo ia acabar em 2012, com as grandes tragédias e tal, ela disse assim, mas nós estamos esquecendo que por pior que sejam as circunstâncias que nós tenhamos que viver, o objetivo por trás disso é muito maior. Porque nós vamos para uma vida, um lugar, um planeta, uma terra onde não haverá mais sofrimento. Gente, não é um panorama magnífico? Não haverá mais sofrimento. Bom, tem alguém aqui que não tem nenhum sofrimento? Ninguém levantou a mão? Os pequenininhos ainda não sabem. Eles ainda não sabem, né? Eles não têm sofrimentos, eles também têm os sofrimentos deles, porque eles são espíritos eternos. Mas nós já sabemos que não tem ninguém que não tenha sofrimento. Então, esse processo evolutivo que traz, esse conflito interno, que traz as distonias entre a mente, a emoção e o corpo. Já se sabe hoje,
embora a medicina acadêmica ainda não torne isso completamente claro, né, os avanços da psicologia já mudaram um panorama do homem, que é um homem agora olhado em todos os âmbitos. É a visão holística do homem, que diz que não existe uma mente, um corpo e uma emoção. Existe um corpo-mente. O homem é um corpo-mente. A mente age sobre o corpo e o corpo age sobre a mente. Então é um intercâmbio de forças. Por isso que nós vamos hoje conversar sobre os males da alma, para que não haja para nós nenhuma dúvida da nossa tarefa daqui para frente a nosso próprio respeito. Então, o que é um transtorno mental? Eles são alterações do funcionamento da ação da mente. Dentro do cérebro, na ligação com a mente, a mente aciona os neurotransmissores que vão agir sobre o cérebro, que vai agir sobre os hormônios, que vão agir sobre o corpo, né? Então, os transtornos mentais alteram o funcionamento da mente e prejudicam o desempenho da vida familiar, da vida social, da vida íntima, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si mesmo, na compreensão dos outros. Por isso eu sugiro a vocês que assistam no YouTube aquela apresentação do Fantástico. No Drauzio Varela não fala muita coisa não, mas tem os exemplos das pessoas que muitas vezes podem mostrar para nós que pessoas que convivem conosco apresentam sintomas que nós não sabemos ainda definir e explicar. Muito bem, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Eles, muitas vezes, né, a maioria deles resulta de alterações no funcionamento do cérebro. É uma alteração cerebral que vai fazer com que essas neurocomunicações entrem em desarmonia. Então tem gente que diz assim, depressão é frescura, né? Depressão é frescura. Vou ir para trabalhar que não fica deprimido, né? Nós, as mulheres, costumamos dizer assim, quando você tem filho pequeno, trabalha fora, tem casa para cuidar, tem roupa para lavar, passar, não dá tempo de ter depressão. Mas nós vamos acumulando estresse ao longo do tempo e assim que os nossos filhos vão embora, a gente fala, agora já posso ter depressão. Né? Tô livre, já posso ter depressão agora. Então, existem fases de cada um dos transtornos. Tem o início do transtorno, a continuidade do transtorno e o transtorno instalado. Então, o que pode ser? Fator genético. Olha, os cientistas já descobriram que existem genes, determinados genes do genoma humano, que são alterados quando a pessoa é esquizofrênica, quando ela tem o transtorno do toque, que é aquele do Roberto Carlos, quando ela tem os outros transtornos, vários transtornos estão classificados como genéticos, né? Os fatores da própria personalidade do indivíduo, a gente diz aqui, o indivíduo que é mais sensível, e as mulheres estão incluídas nesta leva de indivíduos, tem uma tendência maior para sofrer esses transtornos, principalmente o transtorno depressivo, né, por causa da sensibilidade mais exagerada. Existem pessoas que são naturalmente mais tímidas, naturalmente mais quietas, existem pessoas que são para fora demais. Então, existem esses fatores da personalidade do indivíduo. Nós temos que lembrar, o indivíduo que está aqui hoje é um espírito reencarnante. Esse espírito reencarnante escolheu para esta encarnação solucionar determinados problemas que ele trazia consigo ao longo delas. Então, não só o mapa construído na espiritualidade para a genética do corpo vai influenciar, como a própria criatura influencia na hora de atrair, o espírito influencia na hora de atrair o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, e o próprio óvulo, né? O óvulo e o espermatozoide que vão fecundados da origem a ele.
Tem uma história naquele livro Memórias de um Suicida, que diz que o moço matou a namorada dele, porque ele entrou em desespero porque ela vinha embora para o Brasil e ele ia ficar em Portugal. E aí, ele sufocou ela de horror dela ir embora. Ele gostava tanto dela que ele ficou desesperado e sufocou-a. Só que no momento que ele sufocou, ele ficou tão desesperado de ver o que ele fez que ele tirou a própria vida. Quando ele chegou no plano espiritual, os braços dele e a mão estavam secas. E por mais que ele tentasse, o pessoal que refaz, que prepara o corpo, prepara o perispírito para reencarnar, eles iam lá, reconstituíam a mão dele, o braço dele, estava tudo prontinho para ele reencarnar. Quando ele tomava consciência, ele secava a mão e o braço de novo. E ele nasceu com a mão e o braço seco porque não teve jeito. Então ele atraiu deficiências que gerariam isso mesmo. Então aqui o fator da personalidade está vinculado ao que nós já vivemos. A nossa personalidade é o resultado que nós vivemos, né? A ação de um grande número de estresses. Então, gente, o estresse no mundo de hoje, no momento de hoje, é um dos maiores perigos à nossa existência. Então, quando nós dissemos assim, mulherada, nós nos vangloriamos diante dos homens, não é? A gente diz assim, ai, homem não faz, só faz uma coisa de cada vez. Obrigada. Homem só faz uma coisa de cada vez. E a gente se vangloria. Eu não, nós não. Mulher é capaz de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E antigamente a gente achava que era um grande feito. De repente nós descobrimos que a gente só se prejudica, né? Você é capaz de tomar conta da lição do filho, lavar roupa, fazer comida, não sei o que. Não é assim que a gente fala? A comida nunca fica lá essas coisas, a gente sempre de vez em quando te queima o arroz, né? A roupa sempre lava uma vez a mais na máquina, né? E nós ficamos naquele distúrbio interior de ter que prestar atenção ao mesmo tempo em tudo. Nós vamos aprender com os homens a fazer uma coisa de cada vez, né? É assim, vamos conversar. Como é que é? Você está lá embaixo na sua casa, mora no sobrado. Está lá embaixo na sua casa fazendo comida, cuidando de uma coisa, cuidando de outra. Aí você precisa de uma mão. Você grita para o seu marido que está lá em cima: amor, me dá uma mão aqui embaixo. O que ele faz? O que ele fala? Já vou. Ele vem? Não. Por que ele não vem? Aí você pergunta: amor, você não vem? Espera, estou terminando isso aqui, já vou. Porque ele pega o negócio, vai até o fim e termina, né? Precisam aprender com eles, gente. Eles não são folgados, eles são inteligentes, né? E nós que achávamos que éramos tão inteligentes, temos que repensar um pouquinho. Então nós vamos tomar muito cuidado com o estresse. E não é só o estresse físico. Quando você tem um problema, a Louise Hay, que é uma pensadora americana magnífica, ela diz, quando perguntam para ela quantas vezes eu preciso fazer a afirmação positiva sobre o que eu quero modificar, ela pergunta: quantas vezes você pensa por dia num problema que está acontecendo na sua vida? Quantas? Umas 400, 500, né? Se não for mais. A Joana de Ângeles diz que nós somos capazes de pensar 60 mil pensamentos por hora. O nosso pensamento é um cavalo destrambelhado que não tem jeito, né? Então nós precisamos educar o nosso sentimento e educar a nossa mente. Todos nós. Quando você está com um problema para resolver, você vai deitar. Você bonitinho aqui, que também já não tem mais cabelo. Meu marido também não. Mas fica bonito sem cabelo. Tá bonito. Fala pra mim. Quando você tem um problema para resolver lá no seu trabalho, você chega em casa e você vai deitar. Imediatamente você esquece dele? Não. O que você faz? Tento repensar, ver se eu consigo resolver amanhã. E você fica quanto tempo repensando ele para resolver amanhã? Não lembro. Normalmente, quando ele é meio pesado, quanto tempo a gente fica?
A noite inteira. A noite inteira. Chega no outro dia, nada, não teve nem tempo de descansar a mente. Então é isso. A Joana de Anjos diz também. Vocês já viram que eu sou tiete da Joana de Anjos, né? A Joana de Anjos diz também: não assista filme de guerra, de violência, coisa ruim, drama intenso, antes de dormir. Porque você não vai descansar e não vai recobrar a sua harmonia. Você está com um problema para resolver? Quando você tem um problema para resolver, o que que você... Peraí, olha aqui para mim, Tércio. Quando você tem um problema para resolver, que você está lá com ele na sua cabeça, o que que você normalmente faz? Vou colocar ele no papel para tirar da cabeça. Exatamente, vou lá, coloco no papel, tiro da cabeça, né? Outro dia eu tinha que fazer uma palestra e era uma coisa assim, um encadeado muito comprido. E aí, a hora que eu fui dormir, meu mentor resolveu que naquela hora que ele podia me dar a indicação. E ficou lá no meu ouvido. Eu falava, nossa, não vou lembrar isso, tá? Não vou lembrar isso, não vou lembrar isso. Sabe o que ele falou para mim? Levanta e vai escrever, né? Porque acho que ele não tinha tempo no outro dia, ou eu não ia ter tempo no outro dia. Então, quando a gente tem uma coisa perturbando, vai e põe no papel. E diz para você mesmo. Como é que você chama? Joel. Joel, amanhã você vai retomar isso aqui. Pronto, e vai dormir, né? Para evitar o estresse. E sabe o que acontece? Tem todo um processo de produção de hormônio quando a gente está... não é só adrenalina, tem os corticoides, tem o cortisol e tal, então que é produzido nesse momento. Se nós não tomarmos, se a gente tiver, por exemplo, o susto, correu, tentou resolver, não bateu o carro, pronto, tudo bem, passou. Mas se você não deixa passar, se você fica vivendo aquela situação, o que acontece com você? Você vai acumulando esses hormônios que o fígado vai transformando e vai transformando em veneno para você. Então é por isso que estresse mata, né? Então as agressões de ordem física e psicológica que a gente recebe, né? Mães, nós vamos lembrar de como era conosco. Quando a mãe da gente não tinha dinheiro, o que ela falava pra gente quando a gente pedia? A minha dizia assim: dinheiro não dá em árvore, né? E a gente ficou sempre pensando que dinheiro era uma coisa inatingível, né? Ou então, o que a gente fala para os meninos quando eles querem lavar os cristais da gente? O que a gente fala? Não, querido, deixa a mamãe lava, vai brincar. Por que a gente faz isso? Porque ele vai quebrar, né? Com certeza ele vai quebrar. Menino é mais destrambelhadinho, ele vai quebrar. Então, o que nós falamos para ele toda vez que a gente diz: não, filho, deixa que a mamãe lava? O que ele pensa? Eu realmente não sou capaz, minha mãe não confia em mim. Então são as agressões que a gente nem percebe, psicológicas. Hoje em dia, já acabou aquela história. Vocês viram aquela propaganda da Havaiana? Que puseram lá há muitas gerações, como é que era? Educando as gerações, né? O chinelinho que educava todo mundo, né? O meu filho disse assim: lá na minha casa não era não, lá era Raider. Era Raider. Então, essa agressão física que nós crescemos achando que era normal, né? Que era normal. Perdas, principalmente perda de ente querido. Gente, nós somos espíritas. Dói muito separar-se de um ente querido, dói muito mesmo. Vai doer para todo mundo, tem período de luto, mas nós temos que começar a pôr em prática o que a gente sabe. A pessoa terminou o que ela veio fazer, vai para o plano espiritual. Por que a gente fica agarrando o coitado aqui? Nós temos que aprender a desapegarmos. Desapego é egoísmo passado um paninho azul para parecer que não é a mesma coisa, né? Então, desapego é egoísmo. Decepções, frustrações e sofrimentos físicos e psíquicos que perturbam o equilíbrio emocional. E as distonias da alma, que a gente conversou agora há pouco, né? Que são essas distonias que o espírito traz quando reencarna. E tem também, com as distonias, nessas distonias, existem os processos dos transtornos. Todos esses transtornos que são acoplados ao processo de dívidas anteriores, de resgates anteriores, que se constituem nas obsessões. Então, que tipo de transtorno? O abuso de drogas é um transtorno, né?
ele é resultante de um transtorno interno. Os transtornos alimentares, a anorexia, que é não querer comer porque olha para o espelho com um corpo super magro e acha que está gorda demais, né? Vocês vão ver os exemplos lá no vídeo que eu falei para vocês. Nós tivemos uma vez um caso de obsessão lá quando eu trabalhava no João Ramalho, no grupo de fraternidade, que a menina tinha 15 anos. Ela tinha acho que 1,70 m e pouco e ela pesava 35 quilos. E ela achava que ela era horrível de gorda, né? Tem a bulimia, que é também um distúrbio, que a pessoa tem compulsão alimentar. E tem a vigorexia, que eu aprendi agora. Sabe o que é? Medo de emagrecer e perder o músculo. Então vai para academia de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. Né? Que é um transtorno também da mente, né? Os transtornos de ansiedade, fobia. Aqui na fobia, é bom que a gente explique, que a gente tenha claro para nós, né? Explique isso. Que, alguém aqui tem medo de lagartixa? Tem? Ali. Alguém tem medo de barata? Rato? Agora eu vou contar o meu medo para vocês, vocês vão falar, o que é isso? Eu tenho fobia de passarinho. Passarinho. Bicho de pena, bicho de bico, né? Então, como é que explica a fobia? Em termos psiquiátricos, a fobia, ela se apresenta como o rato, a barata, a lagartixa nem tanto, mas o rato e a barata, eles são representantes do quê? Que sentimento eles causam em nós? Nojo, asco, né? Nojo. Então, na verdade, a barata, o rato são simbologias. No estudo psiquiátrico, elas são simbologias do que? Nós, em alguma, ou nessa encarnação ou em outra, cometemos alguns enganos, fizemos algumas coisas muito ruins que causaram em nós, que nós ficamos enojados conosco mesmos. Então deve ser um processo, por exemplo, estou pegando o pior processo, tá? Processo de alguém que foi pedófilo. E quando a consciência, quando chegou o aclaramento à consciência, tomou um nojo de si mesmo. Então o que acontece? Não é todo mundo, hein, gente? Quem tem aí nojo de barata, medo de barata, não estou falando que vocês foram pedófilos não, hein? Nós registramos, às vezes, você faz alguma coisa que para você ficou uma coisa, você toma um asco daquilo, e aí, lá no seu inconsciente fica esse acontecimento. Mas ele fica cutucando você. Quando você vê a barata, aquilo volta e você tem um nojo imenso. Por isso que a gente precisa realmente fazer, em alguns casos, de tratamento psicoterápico também. Né? Síndrome do pânico, que a síndrome do pânico é a expressão máxima do medo irracional. Você tem um medo, não sabe do que, é um distúrbio muito sério da ansiedade. Né? Você vai fazer uma... O que é ansiedade? Por que nós temos ansiedade? Você tem que fazer alguma coisa e nós temos medo de perder o bonde da evolução. Nós temos medo de não conseguir evoluir o suficiente como nós gostaríamos de evoluir. Então nós ficamos sempre de olho em nós mesmos. Sempre de olho. Sempre tomando conta de que as coisas saiam muito bem feitas. Né? E quando nós temos que fazer, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Você tem que ir fazer uma prova. Você tem que fazer uma prova na escola. Aquela prova na escola, você vai ser chamado pelo seu chefe lá onde você trabalha para demonstrar o trabalho que você fez. O que acontece? Nós temos uma expectativa a nosso respeito, exageramos a expectativa do nosso chefe ou do professor ou do nosso pai a nosso respeito. E o que nós fazemos? Com esse exagero de expectativa, nós ficamos ansiosos. Ansiedade é normal, todo mundo tem. Todo mundo tem, mas tem que ser num grau baixo. Né? Ela tem que dar uma excitação em nós diante da expectativa para que nós nos esforcemos para fazer as coisas melhor. Agora, quando acontece de nós entrarmos num sistema de ter enjoo de estômago, de ter palpitação, de o olho começar a embaralhar, nós estamos tendo uma ansiedade acima do normal. Né? Tem gente que vai para o hospital achando que está
que está tendo um ataque cardíaco, e é simplesmente um ataque de ansiedade, né? Então, e essa ansiedade, esse medo de não corresponder, essa coisa de ter que fazer acima, que é que causa a síndrome do pânico. Você entra num medo irracível, você não sabe do que nem de como, e esse medo irracível te paralisa. E os transtornos por estresse nós já falamos. O transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno obsessivo-compulsivo que eu falo mais depois. Então, são transtornos de personalidade, a esquizofrenia, que é um problema seríssimo. Em geral, um processo vindo de outras encarnações com obsessões concomitantes. Né? O transtorno da personalidade múltipla, que é essa fissão que nós temos dentro de nós, de bem e mal, ela se quebra, ela fica muito maior e se quebra em muitas partes. Como nós não temos coragem para enfrentar determinadas situações, nós criamos um personagem destemido. Nós não temos, se somos calmos, se nós somos altamente voláteis, nós criamos um personagem calmo, sereno, que lida com as coisas. Então, é um transtorno psiquiátrico sério também. Os transtornos do sono, a gente não pensa em insônia como transtorno do sono, mas é um transtorno das anomalias, da desarmonia das neurocomunicações. Os pesadelos, sonambulismos, terror noturno, que são transtornos do sono. Os transtornos de humor, os emocionais, são as depressões, as manias e o transtorno bipolar. Hoje em dia, diz o Divaldo, que há um tempo atrás se falava em personalidade maníaco-depressiva. Agora ela é chamada de bipolar, por quê? Porque são criaturas que num determinado momento da vida, elas estão eufóricas. Elas acham que podem tudo. O exemplo da menina lá do vídeo era assim: a mãe dela mandou ela comprar batata. E ela estava no auge da euforia, ela foi comprar um carro para a mãe dela. Não estou brincando. Ela foi comprar um carro. Aí ele pergunta para ela: você tinha dinheiro para o carro? Não. Você tem poupança? Tem alguma coisa? Não. Mas naquele momento ela achava que ela podia tudo. Então ela foi comprar um carro, em vez de comprar batata para a mãe. Né? Ou a pessoa pula para o outro estágio, altamente depressivo, de desvalorização profunda, e a pessoa simplesmente não quer fazer nada. E parece para ela que ela é de uma inutilidade tão grande que esse transtorno, a fase depressiva do transtorno, pode levar ao suicídio. Então são transtornos gravíssimos. Tem os transtornos sexuais, que são aversão ao sexo, compulsão sexual e a pedofilia, além de outros tantos. Eu coloquei só alguns exemplos. E os mais comuns para a gente, né? Os somatoformes aí. São a hipocondríaca, mania de doença, mania de remédio, doença de tomar remédio, né? O meu pai teve uma fase, meu pai já é desencarnado, ele estava bem velhinho, ele teve uma fase, ele sempre foi hipocondríaco, mas ele teve uma fase grave de hipocondria, que é assim: ele assistiu um programa da tarde às 5h30 na TV. Aí minha irmã me liga às 6h30. Hilda, pelo amor de Deus, vem aqui porque o pai, acho que o pai está reclamando de muita dor de cabeça. Ele acha que ele está, como é que chama? Fugiu a palavra agora, desculpe. Não é AVC não, ele estava com, peraí que já vai sair, só um minutinho. Inflamação das membranas do cérebro, meningite. Ele estava com meningite. Ela falou: pelo amor de Deus, vem aqui, ele está com meningite e tal. Eu não estou conseguindo achar o termômetro. Ele disse que mediu, está com 39,5 e tal. Eu fiquei: meu Deus, mas de uma hora para outra tal. Falei: pera, escuta, vai lá, sem que ele perceba, vê se você encosta o queixo dele no peito. Ela foi, encostou, voltou, ele encosta. Falei: encosta, normalmente, não, então não está com meningite, não. Ele assistiu o programa das 5h30 hoje. A neurastenia, que é a pessoa que é incapaz de suportar qualquer irritação e qualquer coisa que alguém faça, né? E os transtornos de somatização, que são os transtornos em que nós criamos situações na nossa mente e imediatamente passamos para o nosso corpo. Dos mais conhecidos, a depressão, que é esse estado psíquico que ela se apresenta numa melancolia, um quadro de melancolia intensa, sem interesse pelas coisas,
falta de energia e nas formas graves associa-se ao sentimento de ruína e desejo de morte ou suicídio. Ou apatia, ou pode ser também definida como apatia, pensamento lento, desmotivação, isolamento e depreciação. A depressão tem que ser tratada com o médico, né? Se ela estiver bem no comecinho, a gente faz os tratamentos normais. Senão, a gente tem que tratar com o médico e medicação. Os transtornos de ansiedade, como a síndrome do pânico, tem tudo que eu já falei para vocês. Palpitação, falta de ar, suor, frio, boca seca, náusea, diarreia e até asfixia. O transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo, a pessoa repete uma atitude inútil até 20 vezes. Então a pessoa limpa aqui, né? Sem necessidade. E são compulsões que consomem tempo e interferem na vida da pessoa. A pessoa, você vê o Roberto Carlos, você não sai na rua, não toca se as pessoas estiverem vestidas de marrom. Então são coisas assim que não dá pra gente explicar, né? O transtorno bipolar que eu já falei para vocês e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ficou comprovado agora que tem uma deficiência genética que não processa determinadas coisas. Então as crianças com esse transtorno, tem adulto também. Lá tem um vídeo muito bom para vocês verem sobre esse transtorno. Se elas deixarem de comer farinha branca, diminui uma espécie de cálcio que é ingerida, diminui não só esse transtorno da hiperatividade, como também outros tipos de transtorno, que já ficaram provados que são genéticos e mudando a alimentação melhor. Bom, todos eles podem afetar qualquer pessoa em qualquer época da vida e são capazes, gente, de causar mais sofrimento do que qualquer doença física. Os transtornos mentais são terríveis, né? Eles podem ser tratados por tratamento psicológico, fazer terapia psicológica, tratamento com medicamento, e a doutrina espírita recomenda que nós façamos a terapia na casa espírita. Vai ouvir a palestra, às vezes a pessoa fala uma palavra na palestra que toca você e você fala, e brota lá de dentro aquilo que estava te atrapalhando, vem para fora e você fala, nossa, que bobagem, né? E tudo se aclara. A terapia da água fluidificada que você toma, a terapia do passe, a terapia na casa espírita, da musicoterapia que nós vamos ter daqui já, todas essas terapias que a casa espírita oferece. E nós vamos pensar na nossa atitude, orar e vigiar. Orar e vigiar, fazer a higienização do pensamento. Vigiar para que as influências exteriores não ajam sobre nós, fazendo com que nós tomemos atitudes que nós não gostaríamos de ter tomado, né? Orar, se ligar com Deus profundamente, porque através dessa ligação você vai sendo sustentado energeticamente, né? Fazer a ligação através da prece e o cultivo do amor e da caridade, né? Jesus veio aqui e falou que a maior de todos os mandamentos é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, e como é que a gente ama o próximo como a nós mesmos? Fazendo para o outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. O que vocês gostariam que fosse feito para vocês? Só coisa boa, né? Só coisa boa. Alguém aqui gostaria de passar fome? Tá cheio de gente passando fome aí. Alguém aqui gostaria de viver nesses transtornos que nós vimos aqui? Não. Então vamos prestar atenção se não tem gente ao nosso redor precisando de ajuda, né? Uma outra forma de higienização do pensamento, que é muito bem explicada pelo Divaldo Franco, é cuidar da palavra falada. A palavra falada cria. Lembra do começo de tudo, né? Que dizia, o começo da criação do mundo, que é do verbo fez-se a luz, né? Foi com a voz de Deus que se criou tudo. Então nós vamos tomar muito cuidado com a nossa fala. Vocês sabem o que é um fiat de luz? É um raio rápido de luz, uma descarga rápida de luz. Os amigos espirituais dizem que quando a gente fala assim, obrigado, Senhor, descarga de luz. Quando a gente olha para uma pessoa, como eu falei para ele assim, né? Estava aqui garantindo o meu fiat de luz, né? Fala para ele assim, nossa, tá bonito, não tem cabelo, o cabelo caiu, mas tá bonito, né?
Ou quando você sorri para uma pessoa, ou quando faz um elogio, como ela fez para mim agora há pouco, a hora que eu cheguei, que ela nem sabia que era eu, né? Ou quando nós ouvimos uma voz dessa criatura aqui que leva a gente para o céu, que agora ela já foi, a Regina, né? Que é um Fiat de sombra. Não, Fiat de sombra é uma descarga de sombra. Como é que nós conseguimos uma descarga de sombra? Xingando. Palavrão é Fiat de sombra. Os amigos espirituais dizem que é uma coisa que tem que ser banida da nossa vida. Porque nós abrimos portas para a espiritualidade inferior quando xingamos. Mesmo que seja assim, ô seu porcaria, né? Lembra daquele negócio que não podia nem falar raca, o que Jesus falou que não podia nem falar raca para o outro, que era homem louco? A gente fala o tempo inteiro para o outro, né? Ele tá louco, né? Sem lembrar disso. Vamos passar o final. A Joana de Anjos diz que na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Então, todos esses transtornos estão baseados numa revolta nossa contra a nossa própria vida e contra os desígnios de Deus a nosso respeito. Nós estamos insatisfeitos. Tem alguém aqui plenamente satisfeito com a vida que tem? Que delícia! Quantos anos você tem? 9. Com 9 anos ele está satisfeito com a vida, que maravilha, né? Você também está? Que bom, Deus abençoe e conserve, né? Porque é um monte de gente insatisfeita. Por que nós estamos insatisfeitos? Porque nós somos orgulhosos. Porque nós achamos que merecemos mais. Que Deus não compreende o quanto nós somos bons e o quanto Ele deveria fazer por nós, né? Nós sofremos porque nós somos egoístas. Nós não abrimos mão de nada. Gente, quando nós olhamos e falamos assim, esse país não tem conserto. O que nós estamos fazendo? Agindo com indignação. Sabe o que é indignação? Indignação é uma raiva meio aparente, meio escondida. E essa indignação é fruto do orgulho. Porque eu merecia um país melhor, né? Se nós estamos aqui, com esse país do jeito que está, é porque é aqui que nós temos que aprender, né? É com isso aqui que nós temos que aprender. E a nossa posição tem que ser a posição daquele que faz luz para que a sombra da terra acabe, para que a sombra do Brasil apague-se, né? E a sombra não some se nós a esmurrarmos, ela some quando nós trazemos luz para a sombra. Então, se cada um de nós fizer o seu papel de iluminação de si mesmo e de expandir iluminação na direção do outro, nós estamos mudando o mundo. Tem uma fala, a última fala é a fala de Paulo. O apóstolo Paulo, numa das cartas dele aos Filipenses, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Aí eu coloco aqui na fala dele, junto com ações de graça. O que é isso aqui, gente? Você ora, pede ao Pai e faz a sua parte, faz todo o bem que você pode, procura se modificar o máximo que você puder para encontrar a paz. Com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Que nós realmente possamos tomar a consciência, tornar a nossa consciência clara e tomar a iniciativa de fazer com que as nossas doenças, com que os nossos desajustes psicológicos e mentais sejam eliminados de nós pela prática do bem, pela expansão da luz e pelo exercício contínuo do amor. Que Jesus nos dê coragem, clareza e força, confiança absoluta nele, para que continuemos realizando a nossa tarefa de evolução a passos cada vez mais largos, direto, no rumo direto do planeta de regeneração. E eu termino a nossa fala desta noite perguntando a vocês: existem duas
duas opções: o planeta de regeneração e provas em que a Terra vai se transformar, ou o planetão que vai pegar passando alma que não estiver pronta. Que vai lá, o planetão primitivo, cheio de... nem índio tem, só coisa dura. Vocês querem ir para onde? Para o planetão ou querem ir para a Terra de regeneração? Ah, que maravilha! Então vamos começar a dar um mergulho em nós mesmos, procurar nos enxergar em toda a nossa plenitude, olhar para o Hulk como indicativo a melhorar e olhar para o par do Hulk, para o mocinho bonito e dizer: esse mocinho bonito aqui, essa parte bonita de mim, tem o poder de vencer. Eu vou olhar para o Hulk e vou aprender o que eu tenho que fazer. E aprendendo o que eu tenho que fazer, eu vou me tornar cada vez menos Hulk e cada vez mais luz. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela sua atenção.